Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez eu trouxe uma aula sobre linfedema. Hoje eu vou falar sobre o câncer e linfedema. Nas aulas anteriores eu mencionei sobre a anatomia do sistema linfático, a fisiologia e fisiopatologia do sistema linfático, o linfedema e hoje trouxe a relação do câncer e o linfedema, que é o que a gente observa nos nossos pacientes. Eu sou a Erika Fabro, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia e oncologia e tenho trazido para vocês algumas aulas sobre a fisioterapia atuando junto aos nossos pacientes oncológicos. Espero que vocês gostem dessa aula. Vamos lá. Então, os nossos pacientes que passam pelo tratamento oncológico, visando um tratamento curativo, muitos vão passar pela cirurgia, aqueles pacientes que apresentem algum tumor sólido, como câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer ginecológico. Para ser considerado um tratamento curativo, esse paciente precisa passar pelo tratamento cirúrgico, com a retirada do tumor e retirada de tecido saudável em volta do tumor, que eles chamam de margem cirúrgica livre, que é livre da doença. E associada à cirurgia, alguns pacientes podem ser indicados a fazer a radioterapia, a quimioterapia, a hormonoterapia. Isso vai depender do laudo histopatológico de cada paciente. Mas olhando para esse paciente que for submetido a algum tratamento curativo, para visualizar o risco de linfedema, a gente precisa ver qual o tratamento que ele vai ser submetido. Então, a cirurgia por si só, uma vez que tenha sido submetida à retirada dos linfonodos mais próximos à região do tumor, esse paciente pode ter um risco de desenvolver o linfedema, principalmente se for retirada dos linfonodos da região da cervical, para aqueles tumores de cabeça e pescoço, da região axilar, para os tumores de mama ou algum melanoma, da região inguinal, se for algum tumor ginecológico, como câncer de vulva ou melanoma próximo àquela região, como melanoma de membro inferior, e da região pélvica, para os tumores ginecológicos mais profundos, como o câncer de endométrio, o câncer de colo de útero. Então, a lesão dos capilares e dos vasos linfáticos, que a gente chama também de coletores linfáticos, e dos linfonodos, com uma resposta inflamatória, associada à resposta inflamatória do trauma cirúrgico, gera um risco para o desenvolvimento do linfedema. É como se a gente observasse uma barreira que cai num trânsito, como está nesse esquema. Então, o trânsito está fluindo muito bem. A partir do momento que tem uma barreira naquele caminho, não tem mais o mesmo caminho para transportar aquela quantidade de carros como tem nessa imagem. Então é assim que a gente pensa no nosso transporte linfático. Se cair uma barreira, a gente não tem mais os linfonodos da região axilar, por exemplo, a gente não tem o caminho principal de drenagem desse membro superior. A gente vai ter um caminho colateral. Então é esse caminho aqui, ele carrega muito menos linfa do que no caminho principal. E isso pode gerar uma sobrecarga ao longo do tempo. Então, o tratamento cirúrgico por si só é um risco de linfedema para esses pacientes. A radioterapia também é um risco se for realizada sozinha, mas se o paciente tiver sido submetido à retirada dos linfonodos mais próximos, o risco com a radioterapia se soma ao risco cirúrgico e aí esse paciente tem um aumento de chance de desenvolver o linfedema. Isso porque a radioterapia ela vai gerar uma inflamação aguda no tecido, uma inflamação crônica com processo de fibrose, além da lesão dos vasos linfáticos superficiais. Com isso, pode ter um risco de linfedema, sem precisar necessariamente passar pelo processo contínuo da radiação, como até gerar necrose. Não precisa gerar necrose nesse tecido, mas uma lesão do sistema linfático ali pela radiação já soma o risco. A quimioterapia, pela utilização dessas drogas que são vesicantes ou irritantes, que vão gerar lesão nos capilares venosos, vão sobrecarregar o sistema linfático, e isso vai aumentar a demanda do sistema linfático, que se o paciente tiver sido submetido à retirada dos linfonodos, e aí vai sobrecarregar e pode gerar o linfedema. Principalmente no caso das pacientes de câncer de mama ou do melanoma no membro superior ou no tórax, se o paciente fizer a quimioterapia antes da cirurgia, que a gente considera como quimioterapia neoadjuvante,
se ela infundir esse quimioterápico no membro superior homolateral ao tratamento cirúrgico, pode ter um risco também, pode ter um risco maior de desenvolver o linfedema, uma vez que as drogas vesicantes podem causar uma queimadura química de algumas veias também. Fora isso, algumas drogas por si só, como os taxanos, que são drogas utilizadas para o tratamento do câncer de mama, já tem um risco de lesar capilar venoso e linfático e desenvolver o linfedema independente de onde foi infundido esse quimioterápico, tá? Então, o câncer de mama, seja ele numa fase inicial ou em fase avançada, é claro que numa fase mais avançada os tratamentos vão ser mais radicais, né? Pelo tratamento de linfadenectomia axilar, que é a retirada de todos os linfonodos, ou a biópsia do linfonodo sentinela, além da quimio e da radioterapia, tem um risco de desenvolver o linfedema. Então, esse estudo aqui menciona sobre isso. Esse estudo foi um acompanhamento de uma corte de pacientes, foram 1.004 mulheres, foram acompanhadas durante 10 anos, e os autores observaram que, em 2 anos, 13% das pacientes já tinham desenvolvido linfedema. Nos 5 anos, já apresentou um aumento, chegando a 32% de pacientes com linfedema, e aos 10 anos depois de acompanhamento, 41% das pacientes já estavam apresentando linfedema. Então, imaginem que, ao longo dos anos, observando 1.000 mulheres, 400 mulheres em 10 anos vão estar desenvolvendo linfedema. E a cada ano, mais de 1.000 mulheres são tratadas com linfadenectomia axilar. Então, nesse caso aqui, foi só linfadenectomia axilar. E os autores também observaram que os tratamentos associados a essa linfadenectomia axilar, como radioterapia, quimioterapia com a infusão do quimioterápico nesse membro superior, aumentam o risco de desenvolver linfedema. Fora o fato do paciente mais obesa ter um risco maior de desenvolver o linfedema e aquelas que desenvolveram seroma no pós-operatório. Esse estudo avaliou o impacto do quimioterápico nas pacientes com câncer de mama. Então, eles observaram que o uso da quimioterapia com os taxanos aumentou o risco de desenvolver o linfedema para esses pacientes 2 anos após a utilização do quimioterápico. E esse estudo foi uma coorte de observação das pacientes submetidas ao tratamento oncológico, pacientes de câncer inicial, que eram submetidas à biópsia do linfonodo sentinela, que é a cirurgia, a proposta cirúrgica, justamente para diminuir o risco de linfedema, e os autores observaram que, mesmo a paciente sendo submetida à biópsia do linfonodo sentinela, ainda assim existe um risco. Ele é muito menor comparado à linfadenectomia axilar, como a gente pode observar. Então, quem é submetido à biópsia do linfonodo sentinela tem um risco de 3,2%, que depois de 5 anos esse risco se mantém controlado. Já o risco para quem fez linfadenectomia axilar, ele tende a aumentar no decorrer dos anos. Mas mesmo assim, é pequeno o risco, mas ele existe, porque na ciência não é igual matemática, né? Então, reduziu o número de retirada de linfonodos, mas ainda assim a gente observa risco de linfedema. Para os pacientes com câncer ginecológico, seja ele na vulva, no colo de útero, endométrio ou ovário, algumas pacientes vão ser submetidas à linfadenectomia inguinal, outras pacientes vão ser submetidas à linfadenectomia pélvica. Esse estudo observou que a frequência de linfedema nas pacientes submetidas ao tratamento ginecológico, então, para as pacientes de câncer de vulva, 35,8% das pacientes apresentaram linfedema depois no acompanhamento ao longo dos anos, 12% das pacientes submetidas ao tratamento do câncer de colo de útero, de endométrio foi 8,2%, e do câncer de ovário, quase 5% das pacientes desenvolveram linfedema. Esse estudo, ele observou pacientes submetidos ao tratamento de câncer de vulva, foi especificamente para essas pacientes, e observaram que a incidência de linfedema foi de 28,8%. E essa incidência ela aumentou 5 vezes mais em pacientes que foram
submetidas também, além da linfadenectomia inguinal, a linfadenectomia inguinofemoral. E os fatores de risco relacionados ao linfedema para essas pacientes são infecção da ferida operatória, idade avançada, o índice de massa corporal mais avançado e a radioterapia sobre essa região pélvica. Esse estudo foi com pacientes submetidos ao tratamento do câncer de colo de útero. E observaram que aquelas mulheres submetidas à radioterapia têm um risco maior de desenvolver linfedema do que as mulheres submetidas exclusivamente à cirurgia do câncer de colo de útero. E que esse risco aumenta principalmente para linfedema nos graus 1 a 3, ou seja, chega aqueles linfedemas em estágios mais avançados. Esse estudo foi sobre pacientes submetidas a ao tratamento para câncer de endométrio, e eles observaram uma prevalência de linfedema de 47%, em uma média de acompanhamento de 6 anos após a cirurgia, e o risco para pacientes que foram submetidos à esterectomia foi de 36%, e aquelas além da esterectomia submetida à linfadenectomia, o risco chegou a 52%. Os fatores de risco relacionados também associados para o linfedema, para o desenvolvimento do linfedema, é a obesidade, principalmente levando ao linfedema grau 3, ou seja, o linfedema no estágio mais avançado, a insuficiência cardíaca congestiva, a linfadenectomia, aqui é a linfadenectomia pélvica e a radioterapia externa. O câncer de ovário, nesse estudo foram acompanhados 413 pacientes com câncer de ovário e o linfedema foi observado em 11% das pacientes, sendo a maioria das pacientes desenvolvendo linfedema após 1 ano de acompanhamento. Fatores de risco, principalmente o número de linfonodos que foram dissecados durante a cirurgia. No câncer de cabeça e pescoço, a gente observa muitos pacientes sendo submetidos ao esvaziamento da cervical, dos linfonodos da região cervical, e esse estudo realmente verificou isso, verificou linfedema tanto na região externa, que a gente consegue observar a olho nu, na região de cabeça e pescoço, na região cervical, na região submentoniana, e verificaram que pode chegar a 46% dos pacientes apresentarem linfedema nessa região, mas existe também o risco de linfedema na região mais interna, na região da fala, prejudicando a fala desses pacientes também. Então, e esse linfedema ele pode chegar a 68%. No segmento de 2 anos, observaram que o linfedema estava presente em 75% dos pacientes, 8% externo, vista exame físico, e 39% interno. Então, o local mais frequente para linfedema seria a região do pescoço, chegando a quase 65%. O sarcoma nem sempre tem a necessidade de esvaziamento da região inguinal, principalmente em sarcoma de membro inferior, mas por dissecar tanto tecido ali e a paciente ter que ser submetida à radioterapia externa, então queimando os vasos linfáticos dessa região, pode gerar um risco de linfedema na região do membro inferior abaixo da onde foi feita a cirurgia. E esse estudo observou isso. Num acompanhamento de 289 pacientes, a incidência do linfedema chegou a 29%. A maior parte dos pacientes desenvolveram linfedema grau 1, 20% deles. O fator de risco para os linfedemas em fases mais avançadas foi radioterapia associada à cirurgia, o tamanho do tumor e a profundidade desse tumor, com necessidade de retirada de mais tecido. O melanoma também, o tratamento do melanoma, ele precisa ser associado à linfadenectomia, seja ela axilar ou inguinal, dependendo da região em que esteja apresentando esse melanoma, a região de drenagem, Melanoma em membro inferior vai necessitar da linfadenectomia inguinal, e melanoma em membro superior ou em tórax mais próximo à região axilar vai necessitar da linfadenectomia axilar, porque o melanoma é o câncer de pele que tem maior risco de disseminação, então necessita do esvaziamento também dessa região de linfonodos. Então, o fator de risco para desenvolvimento do linfedema para esses pacientes foi infecção, e no caso de membros inferiores, eles observaram que incisões inguinais
têm maior risco de linfedema do que aqueles pacientes que fizeram linfadenectomia axilar para melanoma de membro superior. As considerações finais que eu trago para vocês é que fatores de risco de linfedema que são comuns a todos os tipos de câncer linfadenectomia, radioterapia, quimioterapia, a obesidade e infecções. E claro que existem alguns fatores que são determinados pelo estadiamento da doença, né? Então, o tamanho do tumor, ou a necessidade de retirar mais tecido, comprometimento dos linfonodos. Então, quanto mais linfonodos estiver comprometido, mais linfonodos precisarão ser retirados durante a cirurgia e a profundidade desse tumor. Para finalizar, é importante a gente saber que o controle do linfedema ele pode passar por 3 etapas, sempre a gente pensando num cuidado de prevenção também, mesmo que a paciente já apresente linfedema. Então, a prevenção primária nada mais é do que pensar nos fatores de risco de exposição para o linfedema. Então, já sabendo que esse paciente passou por um tratamento, é importante a gente ficar em vigilância observando e orientando ao paciente qualquer risco de infecção no membro. Então, o paciente precisa saber quando apresentar o membro mais vermelho, quente, ou quando tiver com febre, que pode ser um foco de infecção ali, para procurar atendimento médico o mais rápido possível. Quando o paciente sentir que o membro está mais pesado ou mais cansado, para a gente já iniciar o tratamento. A prevenção secundária seria justamente essa detecção precoce para começar o tratamento para o linfedema numa fase mais inicial, de linfedema grau 1 ou 2. E, claro, já que esse paciente tem um linfedema, uma vez que ele tiver esse linfedema, mesmo que seja em fase mais avançada, eu ainda penso numa prevenção terciária, porque eu quero tratar o linfedema para evitar infecções recorrentes no membro, evitar que esse paciente fique com o membro tão pesado e com dificuldade de se movimentar. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado. Estaremos aqui sempre, então podem mandar e-mail, pode mandar mensagem para tirar qualquer dúvida. Até a próxima!